na deglutição, na fonação e até na postura. Então, a gente consegue ver um sistema que a gente não aprende na escola, né? O sistema estomatognático é exatamente quem lida com essa região do corpo, que aprende bem a fundo, e é óbvio que o sistema endocannabinoide atua nele também. E agora, de frente para essa imagem com as várias possibilidades do uso da cannabis da odontologia, eu passo a palavra para a doutora Monique, onde mostraremos os usos atuais e as pesquisas que nos trazem de possibilidades para o futuro, né? Então, como a gente está vendo, o futuro está acontecendo e está acontecendo agora. Monique, pode seguir. Bom, boa noite a todos. Não me apresentei lá no início, né? Pode voltar o slide, Ana Paula, por favor? Posso sim. Obrigada. Eu sou a Monique, sou coordenadora da CT de Odontologia da SPEC, sou prescritora de cannabis desde 2017. Junto de alguns colegas, a gente está construindo, né, uma odontologia canabinoide acessível para todos os colegas. E como aqui eu sei que é um público diverso, né, eu vou tentar fazer uma abordagem bem ampla para que todos compreendam essa evolução dentro da odontologia e também se atentem para algumas questões bucais tão importantes que às vezes passam despercebidas, né? O primeiro ponto que eu gosto sempre de falar é que nós precisamos entender que dentista não cuida só de dente, né? Como a Ana Paula falou ali, nós temos uma função importantíssima nesse sistema de cabeça e pescoço que envolve músculo, nervo, glândulas, ossos, né? Então, quando tudo isso está em desarmonia, o corpo também vai estar em desarmonia, né? Muitas doenças começam pela boca ou são diagnosticadas pela boca, né? Então, a gente precisa sempre ressaltar essa importância da saúde bucal para a qualidade de vida do indivíduo, né? Porque é um paciente que às vezes sente uma dor na face, ou tem uma ausência de dente, ou sente uma dor de dente, muitas das vezes pode ser algo incapacitante e vai influenciar na autoestima, vai influenciar no sono, vai influenciar nas relações do dia a dia, né, na alimentação, na respiração. Então, o dentista é muito além do que cuidar de dente, né? E não tem como a gente separar, né, uma boca do corpo e o corpo da boca. Então, a gente tem que sempre entender quando a gente fala de cannabis, de medicamentos à base de cannabis, nós estamos falando de um tratamento sistêmico, né? Por mais que o nosso foco inicial seja alguma condição odontológica, nós temos que entender que esse paciente ele vai ver benefícios em diversas esferas da sua vida, né? Quando a gente pensa que o sistema endocannabinoide, os receptores estão espalhados por todo o corpo, né? Ossos, glândulas, sistema nervoso central, periférico, imunológico. Quando a gente utiliza um medicamento à base de cannabis, todos esses receptores vão ser beneficiados, né? Então, por isso que quando a gente utiliza um medicamento, a gente consegue proporcionar, de fato, qualidade de vida nos nossos pacientes. Então, eu trouxe aqui bastante literatura para que a gente consiga entender toda essa atuação dentro da odontologia. E como eu conversei ontem também, por nós estarmos amparados na nossa Lei 5.081, baseados na 660, né, e todo esse respaldo e reconhecimento do nosso Conselho para prescrição de medicamentos à base de cannabis, não necessariamente nós precisamos ver essa terapia como algo refratário, né, como a última escolha a ser definida para o paciente. E é isso que eu venho trazendo para vocês através desses artigos que vocês vão ver, independente da área de atuação do cirurgião dentista, é possível aplicar a terapia com canabinoides para ajudar os nossos pacientes. Então, esse artigo ele é bem interessante, ele é uma revisão de escopo, onde foram estudados, né, e definidos, acho que, se não me engano, 11 artigos, e a partir deles foi feita uma revisão e concluíram que a cannabis ela pode ser utilizada para diversas condições dentro da odontologia. E as principais citadas nesse artigo são a terapia periodontal, né, que para quem não é dentista seriam os processos inflamatórios de gengiva, né, do periodonto, regeneração óssea, que por mais que a gente ainda não consiga correlacionar isso, o cirurgião dentista, independente da sua área, ele está lidando com estímulo ósseo, né, com neoformação óssea. Eu vou exemplificar mais à frente para vocês entenderem melhor. E uso geral em terapias orais. Então, dentro da odontologia, nós temos uma
uma gama de possibilidades, né, não só da aplicação sistêmica, como da aplicação tópica dentro da cavidade oral, extra da cavidade oral. Pode passar? Esse outro artigo também ele é muito interessante, que ele já elucida melhor esse efeito de homeostase promovido pelos medicamentos à base de cannabis dentro da odontologia. Como a Ana Paula falou, né, já foram descobertos os receptores canabinoides nos ligamentos periodontais. Nós temos receptores nas glândulas salivares, nas glândulas submandibulares, né? E a face é uma região muito ampla de inervação do sistema nervoso periférico, né? E nós temos uma inervação principal chamada de nervo trigêmeo, na face onde o cirurgião atua, que ela vai ter ligação direta com o sistema nervoso central, né? Então, a gente precisa entender que uma ausência dentária pode acarretar toda uma desordem na face daquele paciente, né? Eu costumo dizer, eu trabalho muito com ortodontia, com ortopedia, né? Com crianças, e a gente faz essas expansões de maxila, promove esse equilíbrio desde a infância, e eu costumo dizer que a odontologia e uma oclusão, né, adequada, ela influencia inclusive o pisar dos pés no chão, tá? Porque a mandíbula em harmonia, o crânio vai estar e tem ligação com a coluna, né? Com todo o nosso sistema. Então, muitas das vezes uma dor de dente ou algo relacionado na cavidade oral pode acarretar diversos outros problemas nessa condição do indivíduo. Pode passar. E aí um ponto muito importante, onde nós utilizamos muito dentro da odontologia os medicamentos à base de cannabis, é com o objetivo de modular a inflamação, tá? Então tem muitos estudos já mostrando essa questão do ligamento periodontal, né, dos tratamentos de gengiva e da função dos canabinoides para regeneração, para cicatrização, para modulação, né, não só de inflamação como de dor. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque na grande maioria das vezes essas inflamações, elas começam pelo acúmulo de sujeira na placa bacteriana, né? Eu que atendo muitas crianças, às vezes os pais têm dificuldade de higienização, então o paciente já chega no consultório com aquela gengiva inflamada, com dor, né? E nós cirurgiões dentistas, como temos essa possibilidade de utilizar a cannabis, não somente de uso refratário, eu, por exemplo, nos meus pacientes, nos meus tratamentos, eu gosto muito, inclusive, de tratar a nível de prevenção, né? Se eu vou, por exemplo, sou ortodontista, eu tenho que puxar um dente lá do céu da boca do paciente, fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa para esse tratamento acontecer. Por que não? Eu já modular esse paciente antes, né? E aí a cannabis é uma ferramenta poderosíssima nesse sentido, porque a gente consegue modular sono, modular comportamento, modular inflamação, às vezes antes do tratamento iniciar, para que a gente já chegue com esse paciente mais modulado e equilibrado e o tratamento ser mais efetivo, né? Então, as questões periodontais, além de acúmulo de placa, de resto de alimentos, elas também podem ser agravadas por um trauma, né? Por uma adaptação, às vezes inadequada de próteses, de blocos. Então, é muito importante, todos vocês que estão nos assistindo, né, que não sejam cirurgiões dentistas, que se atentem a essas condições na boca de vocês, tá bom? Porque às vezes é algo pequeno que vai tomando uma proporção maior, né? E na grande maioria as pessoas só procuram um dentista quando já está numa situação agravada e muitas das vezes acaba perdendo o dente ou levando a um tratamento mais invasivo. Monique, só para acrescentar, também que dentista ou que paciente de ortodontia nunca teve uma dor depois de passar pela consulta, né? Para a gente ver como funciona essa resposta inflamatória do tratamento endodôntico, né? Que às vezes o paciente chega em casa e fala, doutor, não estou conseguindo nem mastigar, não consigo morder nada, né? Então a importância de modular um paciente durante o tratamento para já estar lidando com alguma antecipação nessas respostas inflamatórias, né?
Com certeza. E aí a gente até amplia para as outras áreas também, né? Se a gente pensar um paciente que vai fazer uma cirurgia, uma extração dentária ou colocar um implante, olha quanto benefício que eu já posso proporcionar para o meu paciente modulando antes de acontecer o atendimento, né? Que eu não vou estar modulando só a inflamação, eu vou estar controlando a ansiedade, né? Que se a gente pensar, todo mundo tem medo de dentista, e nós vamos falar um pouco mais à frente disso. E na endodontia, né, em todas as esferas, a partir do momento que o profissional tem o conhecimento dos canabinoides, de onde ele quer atuar, né, do que ele quer fazer naquele paciente, nós deveríamos sempre começar as prescrições para ontem, né? Exato, Para a exato. gente poder estar modulando esse sistema do paciente o mais rápido possível. Pode passar. Bom, a dor, né? A dor é algo que quem nunca sentiu dor de dente, eu acho que é uma das piores dores que tem, né? Dor de dente, dor de ouvido, são dores realmente perturbadoras. E nós, cirurgiões dentistas, lidamos com diversos tipos de dor, né? Nós lidamos com dor aguda, com dor crônica, né? Com dor relacionada a questões neurológicas, né? Então, o cirurgião dentista ele precisa fazer esse diagnóstico adequado para o paciente, e a gente sabe que a literatura, né, em relação a cannabis e dor é a mais vasta possível, né? Então, o embasamento de dor é muito amplo e muitas das vezes nós cirurgiões dentistas lidamos com dores refratárias, né? Se a gente pensar um paciente que tem uma disfunção temporomandibular, se a gente pensar num paciente que sofre de bruxismo, Não sei se né? tem Então, bateria, são não. dores que acompanham esse paciente a vida Não, tá inteira. parando. E dor dificulta o sono, né? O paciente que sente dor, ele não vai ter um sono Não, não reparador. quero não. E aí ele já vai acordar, o dia dele não vai render bem, né? E vai virando uma bola de neve. Então, a dor é o principal motivo que o paciente procura o cirurgião dentista. E, infelizmente, na maioria dos casos, é quando já está com algo exacerbado, né? Que o paciente vai protelando a ida, pelo medo, pela fobia. E quando vai, às vezes já está numa situação mais crítica. Saiu esse artigo há pouco tempo, esse artigo do meio aqui, do canabidiol, como uma alternativa para a dor aguda. Muito interessante, um estudo randomizado. Então, cada vez mais a gente vai vendo, né, essas pesquisas sendo desenvolvidas, essas pesquisas clínicas, e é o que a gente precisa cada vez mais para elucidar isso na nossa classe, porque a descoberta dos receptores na face, né, e a importância do cirurgião dentista já é indiscutível. Agora a gente precisa só amarrar todas essas informações, né, para propagar cada vez mais. E falando em amarrar, a questão da dor, da ansiedade, do sono, e aí o paciente com sono deficitário sente mais dor, fica mais ansioso, e é inacreditável como a terapia com os canabinoides consegue equilibrar tudo isso, né? Parece mágica, mas tá aí, gente, a ciência, da quantidade de artigos científicos que estão aí embasando tudo isso que a gente está falando. Pode passar. E falando, né, mais aprofundadamente sobre a dor neuropática, trouxe aqui 2 exemplos para vocês, que é muito clássico, e às vezes o cirurgião dentista nem percebe que o paciente está manifestando essa condição, né? Que é a neuralgia do trigêmeo. Essa imagem abaixo aqui, de amarelo, esse é um nervo importantíssimo na nossa face, que ele se distribui para oftálmico, maxilar e mandibular. E se a gente pensar, em cada dente sai 1, 2 ou 3 inervações, né, em cada raiz, que se conecta com esses nervos maiores, né, com o sistema nervoso periférico, com o sistema nervoso central. Então, às vezes a gente não dá importância numa ausência dentária, em uma lesão, e pode acarretar, pode ampliar para algo neurológico, para algo muito pior, né? Um outro exemplo também é a síndrome da ardência bucal. Eu me deparo muito com isso em pacientes, principalmente oncológicos, né? E aí também dores neuropáticas
incomodam, podem incapacitar, né? Esses pacientes, às vezes, eles têm limitação de abertura de boca, eles não conseguem se alimentar muito bem, então gera um dano para toda a saúde do paciente, né? E aí, mais uma vez, todo cirurgião dentista de qualquer área, com conhecimento, né, da terapia canabinoide, do canabinoide adequado para utilizar, para tratar a dor, para relaxar a musculatura, para promover a analgesia, poder anti-inflamatório, nós podemos ajudar esses nossos pacientes a tratar essas condições. A gente encontra também muitos médicos que nos ajudam nesses casos, né? Tem muitos colegas que às vezes o paciente vem com aquela patologia base e manifesta alguma dessas condições e automaticamente o médico também já ajuda, né, tratando isso, mas quando o paciente chega até nós, é completamente possível de tratamento e é algo realmente incapacitante que a gente precisa se atentar para ajudar esses pacientes. Porque dor não é brincadeira e quem tem dor não espera, né, e a gente tem que agir. Pois é, e esses pacientes normalmente chegam no consultório já com uma caixinha de remédios, né, com antidepressivos, às vezes anticonvulsionantes, tudo isso na tentativa de minimizar o quadro doloroso, e é inacreditável que a gente veja estudos e de casuística mesmo da clínica acontecendo no consultório, às vezes ele não consegue tirar todos os medicamentos, mas muitas vezes ele reduz assim drasticamente a quantidade de alopáticos que esse paciente vinha usando para amenizar o quadro doloroso da dor neuropática. E também a gente se depara muito com pacientes que, por exemplo, há 2 anos utilizam um medicamento, a mesma dose, não vai no médico fazer ajuste. Exato. Chega com aquela polifarmácia, né? Então, mais uma vez, o bom senso do cirurgião dentista, a autonomia profissional, né, e as condições que aquele paciente apresenta nos permite ajudar a modular esse sistema endocannabinoide dele. Muitas das vezes a gente faz um contato com o médico quando esse paciente já vem em acompanhamento médico. Eu aqui na minha região também eu tenho uma rede de colegas que prescrevem a cannabis quando não é minha área de atuação. A gente encaminha, né, para a gente ter sempre esse trabalho em conjunto que é tão importante no combo geral, vamos dizer assim, né, da patologia base, né? Porque assim, nós cirurgiões dentistas podemos prescrever somente para a nossa área de atuação, mas nós temos que estar cientes que mesmo prescrevendo somente na nossa área de atuação, nós vamos proporcionar benefícios além, né? Exato. E é importante ressaltar que assim, a terapia canabinoide é uma terapia multidisciplinar, né? Por isso que é importante manter essa rede de contatos de outros profissionais da saúde para a gente poder estar proporcionando cada vez mais qualidade de vida para o paciente. Pode passar, por favor. E aí, esse também é um ponto bem polêmico e muito importante de ser ressaltado, né? Principalmente quem não é dentista, né, que está nos assistindo. Quando a gente pergunta isso em alguma aula, quem tem medo de dentista ou tem algum trauma ou algo ruim que remete à situação, é praticamente unânime as pessoas que levantam a mão, né? Então, assim, a gente precisa ajudar esse paciente a desconstruir essa situação. O medo e a fobia do dentista é algo muito real. Tem um livro de sedação do Malamed, que ele tem 2 capítulos só falando de ansiedade e fobia odontológica, né? Então, foi denominada, inclusive, odontofobia, né? A ansiedade é uma situação que o paciente é desagradável a ele, mas que muitas das vezes ele, inclusive, consegue controlar e ir no consultório odontológico. Mas a fobia é algo que transcende a ansiedade, né? Então, muitas das vezes, o paciente quer realizar o procedimento, mas é algo mais forte que ele, né? E isso precisa ser levado em consideração porque nós, cirurgiões dentistas, estamos sujeitos a lidar com pacientes cardiopatas, hipertensos, né, gestantes, mesmo quem não lida com as pessoas com deficiência, né? São pacientes que podem aparecer no nosso consultório. Então, só o fato desse paciente ele ter uma fobia ou ter um medo do dentista e ele sentar na nossa cadeira sem ele estar modulado, sem ele estar controlado, eu posso estar agravando essa condição do paciente só por ele estar na nossa cadeira, pelo medo que o dentista causa. Eu costumo dizer que quando inventarem um motor sem barulho, eu vou ser a primeira pessoa a comprar,
porque realmente dentro do consultório odontológico, a gente tem muitos fatores que causam estresse, que desorganizam, né? Eu atendo muitas crianças com deficiência, então, assim, eu vejo que o consultório odontológico é um foco de desorganização, principalmente para a TEA, né? É luz que pode desencadear uma crise, é barulho, né? Que muitas das vezes esses pacientes têm um sensorial alterado. Então, o cirurgião dentista precisa levar isso em consideração. Na faculdade, a gente aprende a prescrever benzodiazepínicos, ansiolíticos, né? Medicamentos para controlar essa ansiedade pré-atendimento. Só que muitas das vezes o cirurgião dentista ele não está preparado para lidar com as intercorrências que esses medicamentos causam, né? Então, a terapia com cannabis, com fitocannabinoides para modulação de ansiedade do paciente é muito segura e muito efetiva. Só que a gente tem que ter aquela consciência que não é igual que a gente está acostumado a prescrever, por exemplo, um benzodiazepínico, o paciente vai tomar 1 hora antes do atendimento e vai ser atendido, né? Quando a gente fala de cannabis, a gente fala de um tratamento sistêmico e o quanto antes, como eu falei lá atrás, eu puder modular esse sistema do meu paciente, mais colaborativo ele vai chegar no atendimento, mais relaxado. Nas crianças eu percebo muito isso também, a redução de estereotipias, de rigidez, a aceitação ao toque, né? Então isso é fantástico, tudo que a cannabis pode nos proporcionar para esse controle de ansiedade. Quando a gente fala de controle de ansiedade, não é só pré-atendimento, né? O cirurgião dentista tem que estar no controle ali do trans e do pós, para que eu não cause um estresse pós-traumático daquela situação odontológica do meu paciente. Eu atendo muita criança, então lá no meu consultório eu faço como se fosse uma terapia mesmo. Eu vou tentando condicionar a criança até ela ir se sentindo confiante, vou inserindo aparatos assim devagar, né, para a gente ir dessensibilizando esse meio. E eu acho que a cannabis ela nos ajuda de forma brilhantemente nessa dessensibilização, tanto do ambiente odontológico quanto do contato, né, do toque, da permissão, do relaxamento que o paciente chega até nós. E em relação ao paciente adulto, também é importante, quer dizer, a grande vantagem que a modulação com os fitocannabinoides tem, de que, por exemplo, no caso de uma prescrição com benzodiazepínico, o paciente não pode dirigir, não tem que estar acompanhado, não é, ele vai estar um pouco sedado, né? E a modulação com a cannabis, ela tem essa grande vantagem, você tem total autonomia sobre o seu corpo e sobre o seu comportamento, isso é bem importante. Efeito mio-relaxante, né? E aí a gente pode dizer de forma tópica e sistêmica, essas imagens, para quem não é dentista, e para quem é também, né? Mas só para ilustrar, quem já se pegou contraindo essa musculatura da face, né? Com masseter, como se fosse uma musculação, né? Isso é um hábito psicossomático. Na grande maioria das vezes está completamente atrelado à ansiedade, ao emocional, ao estilo de vida, à alimentação, né? E muitas das vezes o paciente que faz isso durante o dia também faz à noite. E aí vai fazendo como se fosse uma musculação dos músculos da face. Eu já me deparei no meu consultório com pacientes que fraturaram dentes, fraturaram implantes, por conta dessa força, né, de toda essa estrutura musculatória da face. Então, é muito importante para o cirurgião dentista entender também esse controle. Esse artigo nós debatemos ontem no CT interno da SBEC, e esse de baixo é um relato de caso também bem interessante, né, para mostrar para vocês que existe literatura sim, a gente está cada vez mais buscando, né, e desenvolvendo literatura, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Costumo dizer que todos os profissionais da saúde deveriam ter a obrigação de entender, pelo menos, o que é o sistema, né, que tudo envolve, mesmo que não prescreva, encaminhe para o colega que prescreva, né? Então, esses hábitos psicossomáticos são muito graves para a qualidade de vida do paciente.
né? É um paciente que muitas das vezes pode ter dor de ouvido, zumbido, dor de cabeça, dor na cervical, dores musculares ao longo do corpo, né? Então, o cirurgião dentista também tem essa função de perceber e orientar o seu paciente, né? E todos vocês que estão nos assistindo, que se pegarem apertando os dentes durante os dias, parem, relaxem, né? Existe até um aplicativo no celular que chama Desencoste Seus Dentes. E aí é como se fosse aquele de água que avisa para beber água. Ele vai avisando para desencostar os dentes ao longo do dia. Tá? Então, existem diversos recursos que a gente pode fazer para minimizar. Porque quando a gente entende que é psicossomático, a gente entende que não tem cura, tem controle. Né? E um paciente que utiliza a farmacologia convencional para tratar essas questões, ele vive refém de analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular a vida inteira e não está tratando de fato o problema, né? Então, eu vejo também a cannabis como uma excelente alternativa terapêutica em substituição ou complementação com esses fármacos para minimizar, inclusive, esses efeitos colaterais, né, que eles proporcionam. Pode passar. Uma outra aplicação da cannabis dentro da odontologia, reparação tecidual, tá? E aí, vou pontuar para vocês algumas questões interessantes. Uma delas é a reparação tecidual em mucosite, né? Principalmente aqueles pacientes que são submetidos à quimioterapia, né? Os pacientes oncológicos, onde desenvolvem essas feridas na boca. E a gente sabe que esses pacientes, eles têm dificuldade de se alimentar, torna, inclusive, o tratamento mais caro, né? Por conta dessa outra alternativa que precisa ser feita para que esse paciente se alimente. É um paciente que sente dor, né? Então, cada vez mais a gente está vendo essa potência dos medicamentos à base de cannabis na cicatrização, né? Na reparação, no recrutamento de células de defesa. Esse segundo artigo trouxe aqui também para mostrar para vocês em relação ao plasma rico em plaquetas. Né? O cirurgião dentista, ele é apto, a partir de cursos, a coletar o sangue do paciente, centrifugar e separar só a parte, vamos dizer assim, boa de fatores de crescimento, né? E aplicar, tanto pós-cirúrgico, tanto para produzir membrana, né? Para colocar em implantodontia, para cicatrização de pele. Então, também já estão acontecendo pesquisas, né, nos mostrando que no plasma rico em plaquetas são encontrados canabinoides. E esse artigo aqui de baixo, para mostrar também que dentro da odontologia nós temos a área de harmonização facial, né, e como, mais uma vez, nós não temos que prescrever de forma refratária, já estão aparecendo cada vez mais estudos mostrando, né, os receptores na pele, esse poder antioxidante de regeneração que a cannabis pode proporcionar. Né? E aí a gente pode juntar duas coisas, porque a gente pode aplicar os cremes tópicos para alívio de dor, né, ou ricos em CBD, em THC, para dor facial e também para regeneração, né? Então, é um mundo que está se abrindo cada vez mais para nós. Lápis? Modulação do ciclo circadiano, né? E aí esse não é um artigo especificamente de odontologia, mas quando a gente fala de sono, a gente pode falar de uma forma geral, né? E nós, cirurgiões dentistas, existe uma área da odontologia chamada odontologia do sono, né? Então, nós, cirurgiões dentistas, baseados na nossa lei, também temos essa capacidade de ajudar o nosso paciente a modular o sono dele, principalmente para controlar esses hábitos psicossomáticos que acontecem à noite. É igual quem ronca, né? Não sabe que ronca porque está dormindo. Então, esses hábitos, na grande maioria das vezes, quem relata ou é o companheiro que dorme, né, e ouve barulho, enfim. Então, a função e o papel do cirurgião dentista de modular o ciclo circadiano também é importantíssima no decorrer de qualquer tratamento odontológico. Né? Um sono de qualidade, um sono reparador, é o que a gente deseja para todos nós. Pode passar. Osteoindução e neoformação óssea
essa é uma área muito interessante, que cada vez mais estão sendo desenvolvidas pesquisas, né? Esse primeiro artigo, que tem essas imagens, ele foi feito em ratos, mas muito interessante, eles fizeram uma deformidade óssea na calota do rato e colocaram CBD em microesfera, e foi detectado que a regeneração dos ratinhos que estavam recebendo esse medicamento foi muito mais efetiva, né? E aí, o que a gente pode aplicar nisso dentro da odontologia? Praticamente em qualquer área. Como falei, ortodontia. Eu preciso movimentar um dente do paciente. Só o fato de eu estar tirando um dente de um lugar e botando no outro, eu já estou promovendo inflamação, eu já estou promovendo um estímulo ósseo, né? E todas essas questões que eu posso reparar no paciente. Os cirurgiões dentistas que fazem implantes, que fazem cirurgia, né? Por que não começarmos a despertar da utilização dos fitocannabinoides com esse estímulo de formação óssea? Eu estou com alguns casos de ortodontia bem interessantes e que a gente está conseguindo um tratamento muito efetivo, assim, praticamente sem dor, né? Uma modulação de inflamação positiva, né? Como os atletas fazem. Então, isso é muito benéfico. Pode passar. Aí a gente tem algumas E também aqui, imagens. como a Ana Paula falou... Pode Oi? continuar, pode continuar. Foi só um erro aqui. Como a Ana Paula falou, nós possuímos, né, células-tronco nos bem, né, canabinoides na polpa dentária. Então, olhem que interessante, nós podemos ter os fitocannabinoides como nossos companheiros de trabalho, tanto para tratar questões externas relacionadas ao dente, né, a todo aquele rebordo e sustentação, como osso, gengiva, e também de forma interna. E agora, cada vez mais, estão surgindo estudos Conexão da Monique? Acho que caiu. Acho que sim. Eu vou continuar aqui, vou ver se eu consigo continuar. O que a gente havia separado para falar era sobre odontogênese, que foram encontrados, além das células troncos na polpa dentária de dentes descidos e de dentes jovens, foram encontrados também os endocannabinoides, né? Então, isso tem gerado uma série de estudos de regeneração do tecido dentinário, por exemplo, né? O que pode ser feito, talvez, com a coleta dessas células-tronco, mais a modulação dos endocannabinoides, para a recuperação do tecido dental ali na ocorrência de uma cárie, ou mesmo na ocorrência de uma fratura dental, que acontece bastante. Eu me lembro que há uns 10 anos falava-se em revascularização do tecido pulpar, mas ela só podia acontecer em dentes jovens, provavelmente por causa de toda essa questão das células-tronco serem mais presentes em dentes de leite ou dentes permanentes jovens. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre as propriedades antibacterianas dos fitocannabinoides. Não são todos os fitocannabinoides que contêm moléculas que têm esse poder antibacteriano. A gente já encontra produtos à base de canabidiol, produtos à base de canabigerol e canabinocremo, em produtos de enxaguantes bucais, de cremes dentais, para serem usados em casa, uso doméstico mesmo, com essas propriedades terapêuticas dos canabidióis.
E também sobre a redução de danos, aqui a Monique ia comentar, que é a redução de fármacos convencionais, né? Como eu havia falado, quando os pacientes chegam com essas doenças crônicas, neuropáticas ou não, cheios de medicamentos para serem que vão sendo substituídos pela cannabis, que é uma planta natural, com menos efeitos adversos, com nada de efeitos colaterais, né? E às vezes não conseguem reduzir completamente, mas às vezes não conseguem tirar completamente, mas conseguem reduzir bastante o uso desses fármacos, que às vezes produzem mais danos à saúde do que benefícios. E a Monique aqui ia comentar sobre a importância... Ela está voltando, aí deu uma acelerada aqui, Monique. Eu cheguei aqui nessa parte integrativa. Ótimo. E é isso, né? Vou finalizar aqui. E essa mensagem que a gente queria passar para todos, né? Que um dente, ele tem função importantíssima em toda a qualidade de vida do indivíduo, né? O dente, ele pode ser uma porta de entrada para uma bactéria que pode se espalhar e se disseminar para qualquer outro órgão, para qualquer outra estrutura, de preferência que estiver em mais deficiência nesse paciente, né? E a gente pode até exemplificar como endocardite bacteriana, né? Muitos casos de pacientes às vezes pode virar óbito. Pode passar. E aqui eu gosto muito dessas imagens, acho elas lindas, só para a gente também entender a complexidade que é essa cavidade oral, né? E toda a inervação que envolve e como isso está relacionado com todo o corpo, né? E com todos os sistemas do indivíduo. Então, é muito importante a gente sempre dar essa atenção para a saúde bucal, né? Orientar os pacientes, quem não for da área, quem for de outras especialidades, né? Que o paciente, que encaminhe o paciente para o cirurgião dentista, né? Que possamos sempre trabalhar em conjunto, porque eu lido muito com essas crianças especiais, muitas das vezes eu atendo principalmente pacientes com TEA que se autoagridem e quando a gente vai ver, está com o dente aberto, né? Ele está com dores, ele não consegue se expressar. E muitas das vezes quem encaminha é a fono, sabe? Porque ela também já faz os trabalhos, né, no meio bucal. Então, é muito importante, né, a gente sempre unir forças e ter essa harmonia, né, das disciplinas para que a gente possa, em conjunto, ajudar os nossos pacientes. E dentro da odontologia, eu vejo um mundo infinito de possibilidades, né, dentro da cannabis, onde nós estamos desbravando só a pontinha do iceberg e temos muito a desenvolver e temos que aproveitar sempre isso, né, o nosso conselho a nosso favor, todas essas possibilidades de aplicação independente da área odontológica e precisamos estudar, lógico, cada vez mais para que a gente possa ajudar os nossos pacientes, de fato, dar qualidade de vida para eles com essa alternativa terapêutica tão importante. Muito obrigada a todos. Aqui agradecemos, deixamos nossos contatos e aí também lembrando que não somos mais dentistas como éramos no passado, né? Antigamente a gente só olhava a boca, né? Hoje a gente vê um paciente como um todo, né, um ser humano completo que não é somente cavidade bucal, né? Então essa visão integrativa de saúde é muito importante em todas as áreas. Muito obrigado, foi maravilhosa a explanação de vocês. Essa é a ideia da SBEC, ser multiprofissional e, acima de tudo, mostrar o benefício da cannabis em todas as áreas de atuação, né? Então a gente fica muito feliz aí com a apresentação de vocês, com todas as possibilidades, né, que a gente pode e serão discutidas aí nas comissões temáticas da SBEC, né? Cada uma delas, vocês podem depois estar marcando uma reunião e a gente está conversando de cada uma das coisas que foram colocadas aqui hoje, né? Hoje foi um apanhado geral
E para convidar todos aí, estar conosco